Brasil 3, Chile 0. O Brasil se despede provavelmente do Brasil, né, antes da Copa do Mundo. Ganha bem do Chile num jogo que eu acho que teve de fato dois tempos bem distintos. Assim, o primeiro tempo interessante, mas no segundo tempo que tem bons sinais, a gente vai discutir bastante. Só que antes da gente ir pro vídeo, eu queria citar o Enio, que acertou o nosso palpite, né, na live. Ele falou 3-0. E o Enio, mais uma vez, acertando o palpite. O Enio tem que começar a apostar, porque se ele começar a apostar, acho que ele vai começar a ganhar uma graninha. Bom, bora pro vídeo, vamos analisar esse jogo taticamente e discutir um pouquinho também. Bom, antes de eu passar a palavra para o Marco, saber também qual que foi a opinião dele sobre o jogo, a gente literalmente, né, acabou o jogo, a gente sentou aqui para gravar. Tem algumas ponderações. Uma primeira que eu acho interessante é que acabou o jogo, abri o Twitter, né, antes de entrar aqui, é, e eu vi um cara falando, pô, vocês estão elogiando pra cacete aí o Luiz Henrique, mas ele é outro que estava envolvido com problema de aposta, né, antes de sair do Botafogo. Eu tinha esquecido disso, mas é verdade, né? O Luiz Henrique teve um pouquinho uma polêmica lá, uma investigação sobre esquema de apostas antes dele ir para os russos, né? De todo modo, de forma geral, a gente chegou a fazer bastante vídeo sobre na última Copa, né? Ainda muito antes do canal ser esse, muito antes da gente ter um público e tal. E eu sempre falei que eu não gosto do Rafinha, pelo menos na seleção brasileira. Eu sei que ele joga bem no Barcelona e tal, mas eu não consigo entender a titularidade do Rafinha. Eu não consigo entender a titularidade do Bruno Guimarães também, que também não acho um mau jogador, mas eu não gosto desses jogadores de meio de tabela do campeonato inglês que são muito pragmáticos para uma seleção que naturalmente vai ser exigida, né, que controle jogos, que crie jogadas, que esteja com a bola nos pés. Então não gosto de Bruno Guimarães na seleção, ao menos para titular, pode ser que seja levado e tal. Não gosto de Rafinha na seleção, e acho que é mais um jogo que prova isso, né? É, e também não gostei em nada da partida do João Pedro, né? Vou querer saber um pouco do Marco. Eu acho um cara que estava num time fraco também na Inglaterra, foi pro Chelsea, fez 2 gols no Fluminense e aí virou o maior craque da história, né? Não é um jogador descartável, é um jogador ok, um jogador que eu acho mediano para bom, assim, a nível europeu, claro, né? Não tô falando a nível brasileiro. Mas também não é um jogador que eu absolutamente contaria para ser titular de uma seleção brasileira, né? Agora a gente tem pontos muito positivos também, principalmente no segundo tempo. O Luiz Henrique, apesar, né, dessa questão extracampo, é um jogadoraço, a gente pôde acompanhar ele muito bem aqui no Botafogo. Eu acho que é um jogador que é um pouco inconstante tecnicamente, né? Ele tem boa técnica, mas às vezes ele perde bolas fáceis também, às vezes ele se enrola um pouco com a bola. É, Acho que também tem um ponto positivo do Paquetá, que eu acho que tem que ser o terceiro homem desse meio de campo, né? O Lacerda falou disso na live com a gente, né? Ele estava bem ativo no chat e eu tenho que dar o braço a torcer, acho que ele tá certo. Eu gosto muito do Andrés também para essa posição de terceiro homem de meio de campo, não exatamente um 10 que a gente não tem, né? Mas acho que o Paquetá é esse jogador, né? Que seja um ou outro, né? Mas acho que uma coisa pra mim tá muito clara, eu falei isso antes na live, né, no pré-jogo, e pra mim fica mais claro ainda durante o jogo, né, e agora após o jogo. O Brasil tem duas armas fantásticas que eu acho que eu pessoalmente não começaria com eles no primeiro tempo, mas eu usaria eles tipo todo o segundo tempo durante a Copa inteira, independente do resultado, que são Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Ah, mas você não começaria com Vinícius Júnior? Não. Eu não acho o Vinícius Júnior até hoje na seleção ele não mostrou para que ele veio, né? E eu também nunca fui um grande fã do Vinícius Júnior. Eu acho que ele funciona muito bem em contextos específicos. É um jogador muito rápido, de muita velocidade, que joga muito bem em transição. E é importante lembrar que o melhor Real Madrid no qual ele jogou era um Real Madrid que jogava muito no contra-ataque, era um Real Madrid que jogava muito em transição com o próprio Ancelotti. E na seleção brasileira você precisa propor jogo, né? Então, eu pessoalmente jogaria com jogadores num primeiro tempo, né, repetindo um pouco a live, jogadores de associação. Preferiria um Rodrigo pela esquerda, um Estevão pela direita e três meio-campistas, né? Pode ser o Casemiro com Danilo, o Casemiro com Andrei. Gosto muito do André, mas infelizmente também foi se esconder lá na Inglaterra, né? Então, sei lá, Casemiro, Danilo e Andréas. E aí no segundo tempo, imagina você no segundo tempo, né? Com um time um pouquinho mais, o adversário mais cansado. Você começa o primeiro tempo com Casemiro, Danilo e Andréas.
No segundo tempo e Rodrigo, né, e Estevão. E no segundo tempo você tem Luiz Henrique, Paquetá e Vinícius Júnior, simplesmente descansados jogando contra um time já com uma zaga já um pouco cansada, às vezes precisando correr atrás do resultado. É uma alternativa gigantesca para esse Brasil, né? E aí lá na frente eu não consigo ver como titular João Pedro, não consigo ver como titular Richarlison, né? Caio Jorge para mim não é um jogador para a seleção brasileira, nunca foi. Acho um grande jogador, gosto muito, né? Acho que pro nível brasileiro ele é muito acima, mas não acima o suficiente para ser um jogador nível Europa, né? Então não me agrada na seleção brasileira o Caio Jorge. Gostaria muito de ver o Endrick sendo testado. Eu acho que é um jogador muito diferente, né? Não é só porque eu sou palmeirense. Acho que talvez o próprio Pedro é um jogador que seria interessante para segundos tempos também. Esse jogador que pode fazer um bom pivô, né? E na zaga, eu gostei do lateral esquerdo, né? Um jogador que a gente ainda não tinha visto. Gostei também da partida do Wesley, mas a gente viu que ainda é um time frágil defensivamente, né? Se o Chile fosse um pouquinho mais interessante, poderia ter feito gol já no primeiro tempo contra o Brasil, poderia ter assustado o jogo inteiro, né? Bom, antes da gente ir pro SofaScore, quero saber de você, Marco, o que que você achou do jogo, quais são as suas visões gerais, né? E o que que você achou também das apresentações individuais, né? Acho que deu pra gente sacar algumas coisas nesses testes do Ancelotti. Bom, primeiro eu quero saudar você, Guilherme, saudar todos que estejam assistindo esse vídeo, venham a assistir, né? E é um prazer estar aqui nesse pós-jogo da seleção para falar um pouco sobre o jogo que a gente viu, né? Brasil 3, Chile 0 no Maracanã. É, eu concordo em algumas partes com você, assim, em relação a algumas atuações individuais. Eu admito que eu não gostei muito da atuação do Douglas Santos. Eu achei que, assim, eu acho que em determinado ponto do jogo ficou muito evidente que o Brasil estava um pouco descompensado, né? Ele tinha um lado direito muito forte por ataque e um lado esquerdo forte, digamos assim, na defesa. Tanto que a maior parte das investidas do Chile foram pelo lado esquerdo, lado esquerdo do ataque do Chile, né? Ou seja, pelo lado do Wesley e do Estevão. E, e a maior parte dos ataques foram pelo lado direito do Brasil, justamente o lado do Wesley e do Estevão. É, e, enfim, então eu acho que eu não gostei muito do Douglas, mais por essa questão de criação. Apesar de que eu achei ele coerente, assim, defensivamente, o Brasil acabou fazendo aquilo que a gente falou na live, né? Uma saída de três, só que no lugar da saída de três com os dois zagueiros e o lateral, na verdade, o Ancelotti optou pela saída com os dois zagueiros e o Casemiro no meio, né? Então, né, um volante para fazer a saída de três, que eu acho muito interessante também. Eu acho que né, pensando na valência do Casemiro, assim, toda essa consciência de jogo, a, né, a capacidade dele de conseguir sair, eu acho muito interessante ter esse apoio na defesa. É, E como você bem falou, né? Eu acho que foram dois jogos. Um jogo no primeiro tempo, né, em que o Brasil se propôs mais, e a gente viu um Chile um pouco estabanado no começo, mas que depois conseguiu se alinhar bem. O Chile que estabeleceu uma linha né, estabeleceu uma estratégia de 5-4-1, né? Então ele tinha uma defesa com cinco jogadores, quatro na frente, e o jogador de ataque lá na primeira linha defensiva praticamente não tocou muito na bola, esperou o contra-ataque. E no segundo tempo ele conseguiu propor mais o jogo, né? Conseguiu ter mais posse de bola, que a princípio eu achava eu achava ser uma, um, um mérito do técnico do Chile, né? Que está tentando fazer uma reconstrução da seleção, né? Então a gente tem que levar em consideração esse ponto também. O Chile é uma seleção fraca, frágil, digamos assim, fraca não, mas frágil.
a última colocada nas eliminatórias e está passando por um momento de reformulação. E apresentou um jogo muito interessante, pensando nas peças que tem, né? Mas em determinado momento, principalmente depois das substituições que o Ancelotti fez na seleção brasileira, eu pensei um pouco sobre a postura que o Ancelotti tinha, no Real Madrid diante de alguns determinados jogos, que era uma postura justamente de, vamos deixar o adversário ficar com a bola, fazer o que ele quiser, e a gente fica com um contra-ataque. É claro que o contra-ataque não deu certo no segundo tempo, só foi funcionar depois do segundo gol, e daí o Brasil já tomou conta do jogo, conseguiu manter mais a posse de bola, mas eu acho que né, assim, no frigir dos ovos, levando em consideração tudo, o pior problema da seleção, na minha opinião, é a questão mental. Eu acho que, assim, não sei se é porque o jogo era no Maracanã, eu não sei se é porque teve um show da Ivete Sangalo antes do jogo, né? Essas coisas um pouco ridículas, assim, do futebol, desse novo futebol, né, que querem fazer a gente engolir. É, mas os jogadores parecem muito ansiosos, né? É, e eu achava que o Ancelotti conseguiria fazer a seleção estar um pouco mais tranquila nesse sentido. Mas não pareceu. À exceção de alguns jogadores, né, aqueles jogadores mais veteranos, como o Casemiro, o Marquinhos, impressionamente, de uma forma impressionante, o Estevão. Eu acho que ele estava muito solto, né? Mas os demais, a exemplo do Rafinha, o Martinelli, que na minha opinião também não é um jogador. É um jogador para seleção, mas talvez para ser reserva, não titular. É, o próprio Bruno Guimarães. O Gabriel Magalhães é um jogador que eu gostei muito, assim, tipo, eu acho que ele é um jogador para seleção. Poderia até funcionar numa linha de três, com ele, Marquinhos e o Beraldo, né? Se a gente for pensar, porque o Beraldo é um ótimo zagueiro. Né? O Wesley, eu acho que a gente pode questionar, assim, tipo, a gente pode debater, a gente falou um pouco sobre essa questão dos laterais durante a live, mas no final das contas é isso, assim, tipo, eu acho que a gente tem uma seleção muito interessante, a gente tem boas opções, né? Eu acho que até tem opções que não estavam em campo, que são opções que provavelmente vão estar é, disponíveis para a Copa do Mundo, como o Endrick, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, é, né? E talvez até lá outros jogadores se desenvolvam, assim, a ponto, né? Tem o Gerson também, mas a gente pode pensar em outros jogadores que se desenvolvam até lá. E mas essa questão mental eu acho que ainda é um peso muito grande. Eu acho que a seleção precisa se acalmar um pouco, assim, e jogar bola, ficar mais tranquila, jogar bola porque eles sabem, a gente sabe que eles sabem, né? Eles apresentam isso nos times. Eu acho que é algo que a gente já vinha vendo, né, de outros momentos, assim, com o Diniz e com o Dorival. Eu tinha esquecido de falar do Martinelli. Eu achei uma partida horrenda do Martinelli. Ele tem. Já no segundo tempo, ele consegue clarear uma bola e uma jogada. Ele tem um passe simples pro Luiz Henrique. Ele dá um passe super forte, né? O Bruno Guimarães também tem uma bola que ele consegue retomar ali numa dividida. Ele fica de frente. O Rafinha faz o movimento errado. Ele toca super forte pro Martinelli, que faz uma jogada que não tem o menor cabimento, né? Então, realmente são jogadores que eu não consigo enxergar como jogadores relevantes para a titularidade da seleção brasileira. É, Bruno Guimarães, Martinelli, Rafinha, João Pedro não me agradam em absolutamente nada. Acho que são jogadores que você pode levar para compor elenco. O Rafinha como esse possível segundo meia, porque eu acho que ali na meia direita, para mim, não tem o que conversar. É Estevão titular, Luiz Henrique reserva. E só é Estevão titular e Luiz Henrique reserva pelo aquilo que eu estava falando, porque o Estevão é mais associativo e o Luiz Henrique tem mais explosão, né? Então eu usaria mais essa estratégia, porque importante falar, na Copa do Mundo são 7 jogos, se eu bem me lembro.
ou um pouco mais agora, não sei, eu também não sei quantas seleções vão ter nessa Copa do Mundo, que cada hora vem uma notícia, né? Não sei se vão mudar só na outra. De todo modo, são poucos jogos. Então você tem que ter estratégias boas, e para você ter os caras bem a Copa do Mundo inteira, não dá para todo mundo jogar 90 minutos. Então, é um time associativo e um time reativo no segundo tempo, certo? Então, eu penso assim, é, o Martinelli, para ser bem sincero, eu já gostei dele, mas das últimas vezes, com todos os últimos técnicos, eu não sei mais se eu levaria, porque tem muito jogador para levar. Ali pela esquerda você tem, ao meu ver, eu usaria assim, Rodrigo de titular e Vinícius Júnior de reserva, por esse motivo, de um time associativo e depois um time reativo, né? Então, será que vale levar o Martinelli? Sendo que a gente tem Rodrigo e Vinícius Júnior que jogam ali pela esquerda, né? Agora o Rafinha eu levaria, porque acho que ele é como um reserva do 10, né? Então você tem o Paquetá e Andréas ali para fazer esse terceiro homem de meio campo, mas você pode usar o Rafinha como um segundo atacante, como um 10 mais clássico. Gosto. Para ser bem sincero, não gosto muito, mas é uma característica que está em falta, né? Eu gostaria muito de ver o Luiz Guilherme jogando, mas infelizmente é outro que foi se esconder na Premier League, né? Não é um bom lugar para você se desenvolver como jogador, né? Parece que as pessoas não aprendem, né? Parece que o que importa é só a grana. Que jogador brasileiro foi para a Premier League e se desenvolveu bem lá? Né? São pouquíssimos. Se desenvolve bem jogador numa Espanha. A Itália, dependendo do tipo do jogador, é um bom lugar para se desenvolver. A Alemanha, às vezes, até pode ser, né? Mas, enfim, né? Bom, vamos para o SofaScore, que a gente também fala um pouquinho do campinho. Eu acho que tem algumas coisas assim no campinho, né? Eu acho que para mim tá muito claro uma questão assim que a gente conversou na live, né? Eu acho que o Brasil ele tem jogadores demais na zaga, tem jogadores demais nas volâncias, tem jogadores fantásticos como meias, né? Esse terceiro meia, o que pode jogar como um 8 ou pode jogar como um 10, Gerson, Paquetá, Andreas Pereira, né, para citar três. O Brasil tem grandes pontas e grandes meias que jogam pelas pontas, né? Porque, considerando o Rodrigo e Estevão mais meias, Luiz Henrique e Vinícius Júnior mais pontas, né? O Brasil tem grandes atacantes. Agora, o Brasil tem duas lacunas muito claras de formação, né? Que se presentificam ou não presentificam na seleção, que é laterais e camisas 10. Então, para mim, o óbvio, né, o evidente, e talvez não seja tão evidente pro Ancelotti, que é um cara que vem de fora, é que o Brasil precisa compensar essas duas coisas. Porque se conseguir um sistema de jogo, não necessariamente uma formação, mas um sistema de jogo que você compense a falta de bons laterais e a falta de um 10, você constrói um time que bate de frente com qualquer um. E como que você constrói a falta, como você compensa a falta de lateral? Um sistema de três zagueiros, né? E aí você pode ter o Casimiro justamente como esse cara que o Ancelotti usou hoje, descendo para a zaga, né? E abrindo os zagueiros da ponta, os zagueiros rápidos como o Militão, como o Beraldo, como o Murilo, né? Que de fato foram mal na seleção, mas aí é um outro tipo de jogo que se proporia para eles, né? O Beraldo jogou até como lateral, né? Numa das últimas vezes que veio. Como você compensa a falta de um 10? Com meias abertos pela direita e pela esquerda. Por isso, Estevão e Rodrigo, né? Esses meias que centralizam. Você compensa isso com três homens de meio campo que sabem jogar de forma associativa. Por isso, Andréas, Casemiro, Danilo, Paquetá, Gerson, esse tipo de jogador, né? Então, para mim, isso é muito evidente. Agora a gente tem que ver. Eu imagino que o Ancelotti não vai jogar com três zagueiros, né? Acho que o resto talvez ele faça. Quem acompanha bastante os vídeos do Palmeiras sabe como é o campinho, né? E a gente vê que é um campinho bem organizado. Mas ele tem uma questão interessante aqui, né? É que de cara a gente vê. O Rafinha, ele tem uma posição média mais à frente do que a do João Pedro, que é um jogador que tem essa característica parecida com a do Flaco, né? Para quem, se algum palmeirense estiver assistindo o jogo, esse jogador que é um atacante, mas que volta muito para receber a bola atrás, né? Já tinha essa função, acho que ele jogava no Brighton, né? Antes, se eu bem me lembro. Mas ele é esse jogador que vem buscar a bola. Eu, pessoalmente, achei uma péssima partida do João Pedro, não acertou nada, né? O Rafinha jogando mais à frente do que ele, o que implica, né, um 4-2-4 que eu de saída não gosto. E a gente consegue ver como esse 4-2-4 acaba gerando dois buracos aqui, né, no sistema brasileiro.
E justamente por aqui que o Chile conseguiu atacar mais, né? Você vê que tem três caras aqui do Chile atacando esse espaço aqui do Brasil, né? Que o Marco estava comentando. E aí, claro, né? O Casemiro e o Bruno Guimarães bem mais avançado do que o Casemiro, né? E aí você gera essas dois grandes blocos, né? Que o 4-2-4 implica, e aqui ficou mais claro, né, porque a gente tem um bloco que é quase um 5-5, né? Porque o Bruno Guimarães vai muito para frente e o Casemiro volta muito para fazer a saída de jogo, né? E aí os laterais abertos, jogando como laterais, né? E o Martinelli e o Estevão. E aqui é interessante, né, mais uma vez, só se tiver algum palmeirense, né? É, como a gente pode ver o Estevão jogar, né? Como um jogador que ele é, um jogador incisivo, que centraliza e que não precisa ficar marcando lateral. Não é por acaso que ele fez uma grande partida. Olha o mapa de calor do Estevão. Ele é o jogador mais à frente do time inteiro. O Martinelli, que é um ponta, mas também faz uma função centralizante, né? Ele tá muito à frente do lateral. A gente vê os campinhos do Palmeiras, eu não sei se você vê de vez em quando os meus vídeos, Marco, do Palmeiras. O Felipe Anderson fica aqui, né? O mapa médio do Felipe Anderson é atrás do Piquerez muitas vezes, e quando é à frente, é um pouquinho à frente. Isso daqui é a posição de um meia pela esquerda. Aqui até um ponta, né, por vezes, o Martinelli. Mas só para terminar, não te passar mais uma vez a palavra, é interessante que mesmo num 4-2-4, que é um sistema que por natureza amplifica muito o campo, né, dá tanta profundidade, mas também largura ao campo, mesmo assim as jogadas do Brasil passavam muito pela triangulação no meio de campo, né? Isso aqui explica muito a movimentação de centralização do Estevão e do Martinelli, porque se eles estão lá para receber, quando eles recebem a bola, eles centralizam para jogar com Rafinha e João Pedro e também com Bruno Guimarães, né? Então, eles conseguiam se aproximar pelo centro, fazer essa triangulação e ou inverter o jogo ou jogar na profundidade depois que você fez com que a movimentação da zaga do Chile centralizasse, né? Porque você centraliza, tabelando, esses caras vão correr e você abre espaço nas costas, né? Algo que o Palmeiras simplesmente não consegue fazer, né? Já dando aqui o meu lado clubista, né? Porque fica muito claro, quando você joga só pelas laterais, você fica um time muito fácil de marcar. Então, até um 4-2-4, né, que eu acho, não acho que existe bons e maus sistemas, né? Mas se existe um mau sistema para mim é o 4-2-4. Eu pessoalmente também não gosto do 4-1-4-1. Acho dois sistemas que têm mais deficiência do que valências, né? Na mão de um bom técnico, até um 4-2-4 pode funcionar muito bem, né? Pode ser muito interessante. Assim, não, eu só, eu acho interessantíssimo olhar para o campo da seleção e observar justamente o que você pontuou, né, sobre esses dois vazios que existiam no campo, né? Então, ao invés de você abrir um pouco o Bruno Guimarães para a direita, talvez trazer o Martinelli um pouco mais atrás e avançar o Rafinha mais para frente e daí ter um equilíbrio maior, assim, poder fazer essa associação, né? Então, né, os três de trás terem duas opções para sair jogando, além das laterais, né? Ter o Bruno Guimarães e o Martinelli, que eu acho que seria o ideal, porque eu acho que o Rafinha voltar lá atrás não seria o mais produtivo, assim, pro ataque do Brasil, né? O ideal seria você ter essa saída de três dois meio-campos ali, né? No caso, o Martinelli, o Bruno Guimarães, além dos laterais, e na frente você ter Estevão e Rafinha livres para fazer a movimentação e, enfim, colocar o João Pedro bem agudo na frente, né? Como você está mostrando, para funcionar como esse centroavante. Mas aí eu acho que eu vou apontar para o outro lado, assim, que é o campo do Chile, né? É, porque a gente consegue observar que, né, tem né, tem uma imposição muito sólida da defesa, né, esses três atrás, dois, né, os dois nas pontas que estão cobrindo justamente os pontas da seleção brasileira, e eu acho interessante notar, assim, que existe uma leve
Isso, Um um- agrupamento aqui, né? isso, um agrupamento um pouco maior para o lado, né, esquerdo da defesa do Chile, que seria o lado direito do ataque do Brasil, que é Justamente pelo justamente o Wesley e lado, Estevão, né? exatamente, o lado do Estevão e do Wesley, né? Então, a partir desse posicionamento dos jogadores do Chile, eu acho que é notável que o Brasil teve um ataque muito mais preponderante, assim, pelo lado direito, né? Principalmente no primeiro tempo, assim, justamente por conta do Wesley e do Estevão, que são jogadores mais agudos, né? Que se colocam mais à frente, do que do outro lado. E eu acho que o Brasil se bateu um pouco com isso, assim, justamente pela capacidade de posicionamento dos defensores chilenos. Então, a gente viu, né, muitos ataques desperdiçados, digamos assim, pelo Brasil, porque ficavam penteando a bola ali, né, atrasando a jogada, e no momento de decisão já tinha um defensor do Chile postado, bem postado, para fazer o bloqueio, né? Para tirar a bola, enfim, ou para atrapalhar no momento da definição. Assim, eu acho que é um pouco isso que eu tenho para falar. E daí, assim, né, já partindo para um pouco para corneta em relação ao Ancelotti, claro, né? Ele acabou de chegar, é o terceiro jogo dele da seleção, mas eu achei que ele demorou para mudar o time, né? Tudo bem, assim, a gente pode ponderar. O estilo de jogo dele é mais pautado para esse, para esse tipo de jogo, em que você abre um pouco a mão da posse de bola em determinados momentos da partida, você deixa o outro time jogar, mas pensando nesse desequilíbrio que estava presente em campo entre a seleção brasileira e a seleção do Chile, daí eu vou pontuar de novo. A seleção do Chile é uma seleção que está passando por uma reformulação. O técnico deixou de convocar vários jogadores de peso, assim, vários figurões, né, da seleção que estavam jogando as eliminatórias e não estavam em campo, como o próprio Vidal, porque ele justamente está trabalhando um pouco essa reformulação. Então, era um time muito mais frágil do que o Brasil, né? E se tinha algum time que tinha o papel de se impor nessa partida, era a seleção brasileira. Então, aquele momento, assim, tipo, a gente ficou, acho que, uns 20, 25 minutos do segundo tempo, vendo um jogo em que parecia que não ia acontecer nada, Sim, até serem realizadas as alterações. E eu acho que não é nem nas primeiras alterações, eu acho que é a partir da entrada do Paquetá e do Luiz Henrique, sim. que as coisas começam a mudar de figura no jogo, né? Então eu acho que demorou um pouco demais para fazer as alterações. Não sei, assim, se foi uma estratégia também de tentar esperar o time do Chile cansar um pouco mais para os jogadores que entrassem na seleção brasileira estarem mais à vontade para atuarem de uma forma mais impositiva, né? Mas eu acho que a seleção foi muito cômoda, assim, tipo, podia ter sido um pouco mais incisiva. Só para finalizar, né, o vídeo, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que antes da mudança, né, e mais uma vez eu critico o Martinelli, João Pedro, Rafinha e Bruno Guimarães principalmente. Bruno Guimarães que depois vai fazer o gol, foi uma grande jogada, né, no segundo gol, da qual ele participa, mas principalmente participa um Paquetá que deixa a bola, né, e o Luiz Henrique. Eu acho que passa muito a falta, a morosidade do primeiro tempo, o nervosismo decorrente da falta, da incapacidade de fazer gol. Acho que tudo isso passa pela, pela grande dificuldade de tomada de decisão desses quatro jogadores: Martinelli, João Pedro, Rafinha e Bruno Guimarães. Eles são muito ruins em tomada de decisão. Eles são muito fracos. E não é de agora. E você pode falar, não, mas o Rafinha. Gente, Rafinha no Barcelona não me interessa.
né? O Rafinha do Barcelona não vai jogar a Copa. Quem vai jogar a Copa é o Rafinha da seleção brasileira, né? Assim como o Vinícius Júnior do Real Madrid é o Vinícius Júnior hipotético no Brasil. A gente tem que falar do que é real, né? E até eu somo isso ao Alisson, que na seleção brasileira nunca foi o goleiro que ele se mostrou em clubes, né? É, então, passa muito pelas decisões. Eu dei dois exemplos, mas são vários. O primeiro tempo é marcado por decisões ruins. E aí, na primeira bola que a gente pega jogadores que são conhecidos por serem decisivos, independente de onde jogaram, né? E o Paquetá, principalmente, ele tem uma estrela gigantesca na seleção, né? Ele entra e faz gol, independente contra quem, com que técnico, é impressionante. Em 40 segundos ele fez o gol. O Luiz Henrique, na primeira jogada que ele fez, ele colocou gente na cara do gol, né? Então, Isso que é o mais interessante, desculpa, Guilherme, mas assim, o Luiz Henrique, quando ele fez o passe pro gol, ele tava do lado pois invertido é. do lado dele, né? Uhum, O, o passe pro gol do Paquetá veio do esquerdo, sendo que ele atua na direita. Então, assim, é isso que a gente espera ver, né? Essa liberdade, né? mobilidade, assim, tipo, né, mudar de um lado para o outro, assim, não uma coisa Sim. fixa, assim, pô. E um jogador que tem isso, né, inclusive, é o Rodrigo. Ah, mas o Rodrigo do Real Madrid tá mal. Tá mal, é verdade, tá mal no Real Madrid por questões, inclusive, extra-campo, deve ser vendido. Nem sei se já foi, acho que ainda não, acho que acabou não sendo vendido nessa janela. Mas o Rodrigo é um jogador que decidiu Champions pelo Real Madrid. Não é qualquer coisa. Antes do Vinícius Júnior realmente, de fato, conseguir construir alguma coisa no Real Madrid, né? Então, eu sou defensor desses jogadores. Acho que o Estevão também mostrou mais uma vez que não sente jogo grande, né? E que eu desfiz, né, o amor que eu tinha por ele naquela entrevista, aquele deboche ridículo contra, né, no Palmeiras pós-mundial. O papelão dele no mundial todo me estressou muito, mas eu sempre falei aqui, eu não vou criticar jogador do Palmeiras enquanto Abel Ferreira for técnico, porque ele era mal utilizado pelo Abel Ferreira, essa é a verdade. A gente viu os campinhos dele, né? Então, eu reforço esse apontamento. Eu acho que a tomada de decisão desses jogadores é muito ruim, não podem ser titulares da seleção brasileira. E reforço que a gente tem talentos que precisam ser aproveitados, né? Eu cito o Danilo, eu cito o próprio Endrick, eh, o próprio Andrei precisa, acho que, ser mais utilizado, é um grande jogador. O Andrei que foi revelado pelo Vasco, foi lá para o Chelsea, né? Foi emprestado depois para o Strasbourg da França, voltou para o Chelsea. Eu acho um grande jogador, né? Então esses caras têm que ser utilizados, porque eles são diferentes, né? E é o jogador diferente que ganha jogo. Não é o jogador que faz pouca coisa, né? Eu tava falando na live, né, que a gente precisa de jogadores que jogam bem juntos, mas também se você tem 11 atletas, não vai ser muito fácil ganhar uma Copa do Mundo apenas com 11 atletas, né? Bom, alguma consideração final, Marco? Eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que, né, a gente falou tudo. Agora é esperar para ver o que vai ser contra a Bolívia. O que, sinceramente, também vai ser uma surpresa, né? Pensando que vai ser na altitude. E eu imagino que o Ancelotti, eu esperava que o Ancelotti ia é, testar mais peças, assim, nesse jogo. Uhum, Então, eu imagino que ele vai testar. Apesar de que ele tem uma política de que, não preciso colocar em jogo para saber como o jogador se comporta, né? Segundo ele, os treinos já é o suficiente. Mas, né, eu acho que é óbvio que contra a Bolívia vai ser uma coisa muito diferente. Pelo menos eu espero. Até para a gente ver como que a seleção vai se comportar. E é isso, né? Eu acho que a gente também está longe da Copa. É, é difícil dizer assim, tipo, a seleção tá pronta, a seleção não tá pronta. Que eu acho que é o que a gente comentou, né? Faltam peças, tem que ter uma compensação tática. A gente sabe que a gente tem muita potência em algumas posições, né? Eu acho que o Endrick, quando estiver disponível, tem que ser um jogador que tem que estar na seleção. O Estevão também, ele já se mostrou assim, esse jogador. É, e é isso. bom, então eu vejo vocês terça-feira, a gente vê vocês terça-feira. Esse sábado sai a segunda parte da minha análise lá sobre o elenco do Palmeiras. Eu peço que vocês então se inscrevam no canal. Foi dois vídeos de 1 hora cada sobre a análise do elenco do Palmeiras, né? Então se inscrevam no canal, se inscrevam nos outros canais do Sai Jogando, estão na descrição do vídeo, o meu de Palmeiras, o outro que vai ser dedicado a vídeos, lembrando que esse aqui ficará só para lives. E
deem hype, se puderem, no vídeo e compartilhem também para famílias, amigos, inimigos e desafetos. E o importante é que tenha gente vendo a gente para o canal crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês. É isso então, boa noite e até terça-feira.